só, né? Já resolve. Amém? Você está pronto? Aleluia! Espero que você esteja pronto para mais uma noite. Quero agradecer mais uma vez meu pai, minha mãe, ao alicerce, ao começo, minha vida, minha caminhada com Deus. Agradecer a vocês, tudo que vocês foram para mim. O exemplo de vocês sempre será gasolina, fogo para eu continuar caminhando, correndo e ver tantas pessoas que seguem o homem do Senhor, o casal que é vocês, nossa família, ver tantas famílias que foram transformadas. É o que motiva cada vez mais estar aqui em cima, vivendo para Deus, vivendo no ministério. E eu amo vocês, quero agradecer, honrar vocês, não só aqui em cima, mas lá em casa e no trabalho, na faculdade, por onde andar, possa honrar o nome de vocês. Amém? E vamos lá, a gente está... Esse microfone tá ruim, né? Você tá vendo? Tá vendo uma voz estranha? Parece que eu tô chorando, nada a ver, né? Tô chorando não, mano. Eu não choro não, fico emocionado não. E a gente tá no mês de propósito, não falando de propósito, falando sobre propósito de muitos assuntos. E essa noite a gente vai falar sobre o propósito da adoração a Deus. E vem comigo, você é a igreja, amém? Você tá viva, então... Se você acreditar naquilo que Deus está falando, se você acreditar, falar, é verdade para a sua vida, é verdade na palavra, se manifeste, dá um amém, dá um glória, mostra a chama que está aí dentro de você, amém? Cadê a chama que está dentro de você aí? Eita, glória! Vamos encher esse lugar de adoração, encher esse lugar de barulho santo, amém? Que eu sei que demônios já correram daqui essa noite, potestades já foram embora, que estavam aí querendo roubar você, sua casa, sua paz, seu propósito, foram embora correndo. E por 7 caminhos eles vão fugir, não vão voltar nunca mais. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá. Preparei uns slides aí para você, para a gente estudar um pouquinho junto. Pode colocar aí, meu irmão, no slide. Eu não lembro como é que faz aqui, deixa eu ver. Bota aí. Então, falando de propósito, falando de adoração, eu trouxe alguns pontos para a gente comentar aqui essa noite, para a gente estudar junto. E para que no nosso nível de adoração melhore, aumente, seja mais eficaz. Para que a gente entenda realmente o que é adoração, a gente sempre fala disso. E vamos sempre estar falando disso para que nós possamos estar nos aperfeiçoando verdadeiramente. Para que a gente possa... atingir o verdadeiro lugar onde Deus quer, a adoração que Ele quer, não uma adoração falsa, não uma adoração fingida, não uma adoração errada, quando nós adoramos Deus da forma errada. Então vamos à luz da palavra, não aquilo que eu penso e acho, mas à luz da palavra, e vocês como bons berianos, vão estar aí com a sua palavra. Cadê sua palavra? Ela está aí? Então pega a sua palavra aí, levante ela e fala assim, esta é a palavra de Deus. Só que você pode falar com um pouco mais força. Essa é a palavra de Deus. Eu amo essa palavra. Eu vivo pela essa palavra. Eu estou baseado nessa palavra. E tudo que ela diz que eu sou, eu sou. Aquilo que ela diz que eu tenho, eu tenho. E aquilo que ela diz que eu posso fazer, eu posso fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos lá. Então, nosso tema é o propósito da adoração a Deus. E eu queria começar falando sobre isso. Nós nascemos para adorar a Deus. Esse é o nosso propósito. E... eu aponto para lá, né? Efésios 1, 11 e 12 está falando aí, ó. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Então esse é um texto onde está falando, meu pai leu bastante esse texto esse mês, e é um texto que fala que nós fomos feitos para adorar, para glorificar o nome dele.
Amém? Colossenses, abre aí na sua Bíblia, a gente não vai mudar aqui, por isso que eu falei da sua Bíblia, eu quero que você pegue ela aí, abre comigo em Colossenses 1. Uma canção de Paulo, onde ele está falando, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele se reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo sangue derramado naquela cruz. Amém? Olha isso, ele está falando que todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Você é feitura de Deus? Quem é feitura de Deus aqui? Quem é criatura? Quem é criado de Deus aqui? Todos nós somos feitos por Deus. E não só feitos por Deus, mas feitos para Ele. A nossa criação, nosso feito foi feito para adorar a Deus. Você se alegra com isso? Você não nasceu sem propósito. Você não nasceu vazio de propósito, vazio de um alvo para alcançar. A sua vida, independente do que ela for, pode ser muito diferente da minha. Nós podemos ter ministérios diferentes, propósitos diferentes, mas os dois vão convergir para o louvor, adoração e glória de Deus. Amém? Todos têm a consciência disso? Amém. Então nós temos consciência que nós nascemos para alguma coisa. Então nós estamos falando de Gênesis aqui, nós fomos feitos, criados, só que nós perdemos, amém? Nós perdemos aquela comunhão com Deus, nós perdemos o primeiro relacionamento com Deus, nós fomos desligados, e agora tem o pecado. Então não é mais como antes, agora há algo que nos impede de adorar a Deus como Ele deve, ou não só isso, algo que muda a nossa adoração, e agora faz com que nós não adoramos a Deus, adoramos outra coisa, outras coisas. Amém? Então nós estamos nesse ambiente, agora onde o pecado reina, onde agora há muitas coisas que nos seduzem, que nos atraem, e agora nós não só adoramos a Deus. Adão, ele somente adorava a Deus. Tudo que ele fazia, ele adorava a Deus. Às vezes sem querer. Então, por errar, agora ele precisa ter uma consciência de quem ele é. O homem agora precisa ter uma consciência de quem ele é, uma consciência do que ele faz e deixa de fazer, para que em tudo que ele faça seja adorar a Deus. Hoje nós vamos entender que tudo que nós fazemos é uma adoração. Amém? Fala comigo. Tudo o que eu faço é uma adoração. Então nós entendemos isso. Tudo que nós fazemos é uma adoração. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós pensamos, o que nós planejamos, o que nós falamos ou como nós agimos, o que nós sonhamos, tudo é uma adoração. É uma adoração. Se não é para Deus, é para mim. Se não é para mim, é para demônios. Eu não sei, mas nós vamos ver aqui hoje. Amém? Então, nós vemos que nós nascemos para adorar a Deus. E há um exemplo, há um estilo de adoração que nós podemos nos basear, que é a adoração no céu. Se você abrir lá em Apocalipse 4, ele vai estar falando do estilo de adoração no céu. Então, João está naquela visão e ele começa a ver um homem ou algo sentado no trono. E ele vê coisas lindas, maravilhosas, brilhantes. Então ele vê anciãos. 24 dele, ele vê muitas coisas grandiosas, magníficas, e vai estar falando aqui, ó, Apocalipse 4, do 8 ao 11. Depois você leia, veja o exemplo de adoração no céu, como é que é. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor
como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, seres viventes estão lá. Quando eles começam a falar, quando eles começam a proclamar: Santo, Santo, Santo. Agora, os anciãos, que para quem não sabe, talvez é um exemplo dos homens que foram fiéis a Deus no Velho Testamento, e também se assemelha a homens que foram fiéis a Deus no Novo Testamento. Então eles se unem e com suas coroas, as suas coroas, nós podemos falar que são aquele momento onde a gente vai para o céu. Você lembra que nós vamos ser presenteados pelas nossas obras, e é como se essas coroas fossem tudo aquilo que eles fizeram. Pensa em Paulo, pensa na coroa desse cara. Será que é brilhante? É brilhante, né? As obras que ele fez na terra, aquilo que ele fez, ele pega e joga no chão. Esse é o estilo de adoração no céu, onde eles falam, proclamam quem ele é, se prostram diante dele. Fala comigo: a adoração não é música. A adoração não é música. A adoração não é música. Música é uma ferramenta magnífica também, celestial, sobrenatural, aonde quando nós unimos as duas coisas, mais poder ainda. Uau! Só que aqui não está falando de música, está falando de adoração, aonde eles falam e onde eles se prostram. É uma imagem onde nós nos colocamos aos pés de Jesus, num lugar de total rendição e total vulnerabilidade. O render ao Senhor não é esse joelho que você pensa assim, é ficar com a cara no chão mesmo. Antigamente, quando eles se rendiam a Deus, eles realmente ficavam todo o corpo no chão. E essa é a posição mais vulnerável que existe para um homem. Isso é a imagem que eles estão totalmente sem nada, sem reserva nenhuma. Deus, não importa quem eu sou, não importa o que eu fiz, eu estou diante dos seus pés, porque esse é o meu lugar. Porque todo homem e todo ser que encontra Deus, que se coloca diante dele, não tem o que você fazer, você se joga no chão. Porque de tanta glória, tanto brilho, tanta luz, nós nos rendemos. Isso não está falando só de uma posição natural, mas fala de uma posição espiritual, onde eu e você nos rendemos a Ele. A imagem onde a minha vida é prostrada aos pés de Deus. Mesmo não estando fisicamente, a minha vida é aos pés de Jesus. A minha vida e a sua vida é aos pés de Jesus. Amém? Isso é a adoração. E agora eu vou começar a falar um pouco, algumas perguntas. Vamos responder, vamos comentar. Se você tiver alguma pergunta, guarda, depois você me fala. Vamos lá. O que é a adoração? É isso daí, ó. É a manifestação da sua glória. Quando eu manifesto a glória de Deus, eu estou o adorando. Amém? Isso é a adoração. É a manifestação da glória de Deus. Eu coloquei aqui: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida a uma utilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha isso. Jesus, antes de subir, ele dá um alvo e um propósito. Ei, vão lá, preguem o evangelho,
pregue o evangelho em todo canto, manifeste quem eu sou em todo canto, manifeste o meu nome, fale do meu nome, cure os enfermos, ajude as pessoas, ajude os necessitados, faça o que eu faria, seja eu aqui na terra. Este é o meu e seu propósito aqui depois do pecado. Nós não tínhamos esse propósito antes, agora nós temos esse propósito, reconciliar o mundo com Deus, amém? Então nós vivemos para isso, e agora não só para adorar a Deus, e não que isso não seja uma adoração, mas agora nós temos um propósito de, como se fosse um exército, indo aí fora, batalhando não contra homens, mas contra principados e potestades, para resgatar o resto da igreja que está aí fora, o resto de vidas que está aí fora, precisando de Deus, amém? Glória a Deus. Então a gente entendeu isso, que a adoração a Deus é essa manifestação da sua glória. Um outro modo que eu achei de explicar o que é adoração é trazer à tona os atributos de Deus. Isso é adoração. Ela não se resume a esse ambiente, ela não se resume à igreja, às quatro paredes, ela se resume à sua vida agora. Agora eu trago à tona, a hora que eu quiser, os atributos de Deus, e fazendo isso, eu estou adorando. 1 Coríntios 10, 31, 32 está falando assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aqui ele fala assim: tudo quanto você fizer, comam para a glória de Deus. Quantas vezes você comeu assim, pensando em Deus, assim, ó? Já pensou alguma vez nisso? Já pensou alguma vez, comeu assim, e falou, cara, uau. Eu não sei se você, mas alguma pessoa talvez já deve ter comido chorando. Por saber assim, cara, eu estou comendo. Que prazer em estar comendo. Que prazer é isso. Nós que talvez não passamos tanta essa necessidade, não damos valor que talvez ela mereça. Aqui ele está falando, quer comam, quer bebam, façam para a glória de Deus. Então nós oramos e nós agradecemos, né? Quantos aqui oram para comer? Olha, e esse é um motivo de adoração. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor supre as minhas necessidades. Obrigado porque eu não estou aqui sozinho, eu não estou aqui desgarrado, mas que esse alimento me fortaleça para que eu continue pregando o Teu Evangelho, para que eu continue manifestando a Sua glória. Olha, já parou para pensar que cada coisa que a gente pode fazer, a gente pode ter uma noção e pensar um pouquinho mais, cara, isso pode ser algo que é para a glória de Deus, eu posso estar fazendo com muito mais intenção, com uma intenção correta. Porque se eu e você estiver ligados em Deus, estiver ligado em adoração, se nós realmente formos adoradores, nós vamos fazer isso. Então na hora de se vestir, eu vou adorar a Deus. Porque eu estou fazendo pensando nisso. Então eu não peco. Porque eu consigo pecar. E na hora de vestir, Guga, você está falando sério? Mano, você é religioso, hein, mano? Ele está falando aqui, ó. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja do Senhor. Então falando assim, ei, quer adorar a Deus em tudo. Não seja motivo de tropeço para alguém. Então se uma mulher, ela se veste para mostrar o seu corpo, ela pode ser, sim, um motivo de tropeço para alguém. Amém? Estou errado? Estou muito religioso? Porque hoje em dia, né? Você é mulher. É o seu corpo. Aleluia não. Pelo amor de Deus. Você tem o seu corpo. Faça o que você quiser. Isso não existe. No cristianismo isso não existe. Não existe algo que eu faça só para me vangloriar. Isso não é cristianismo. Isso não é aquilo que Deus pensa como adoração. Então agora, às vezes eu falei da mulher, mas eu sou homem. E eu posso escandalizar
a igreja do Senhor na forma que eu vestia? Claro que eu posso. Eu tenho tatuagem. Se eu for em algumas certas igrejas, talvez eu escandalize pessoas. Então, se eu já sei que eu posso escandalizar, talvez eu possa meter alguma camisa aqui, tentar cobrir um pouco. Às vezes, a gente quer impor as coisas nas pessoas, mas a gente não precisa escandalizar, a gente precisa virar tropeço para a pessoa se irar, a gente não precisa virar motivo de tropeço para as pessoas caírem no pecado. Nós podemos ser corretos em tudo. Então, quando ele está falando aqui não só no comer, porque aquele momento de comer, talvez aquilo que você comia poderia escandalizar as pessoas. Então, talvez na hora da coca que você está tomando, pode escandalizar o pastor. Toma cuidado, meu irmão. Motivo de tropeço para ele se irar. Então toma cuidado, às vezes tudo que a gente faz ou deixa de fazer pode talvez trazer uma semente para uma pessoa de quem Cristo é, de quem é o Espírito Santo, de quem é Deus, ou talvez a gente pode trazer uma ideia totalmente também diferente de quem não é Deus, quem não é o Espírito Santo. Eu estava lendo o livro e ouvi uma frase que dizia assim, todos nós ou somos sinal da presença de Deus, ou somos sinal da ausência de Deus. O que somos? Eita! A todo momento, você é um sinal da presença dEle, ou você não é um sinal da presença dEle. Pensa agora no seu trabalho. Você é um sinal da presença de Deus naquele lugar, ou você é um sinal da ausência de Deus naquele lugar? Pensa na sua casa. Você é um sinal da presença de Deus naquele lugar, ou você é um sinal da ausência da presença? Eu estou falando da presença de Deus, Jesus, não da presença da religiosidade, irmão. Amém? E esse daí, há como nós adorarmos a Deus cumprindo propósitos. Amém? Nós nascemos para esse propósito que é adorar o Senhor. Só que nós vamos ter propósitos individuais. Olha que lindo. Isso mostra que Deus, quando Ele te gerou, Ele te escolheu para fazer alguma coisa. Você não é um acaso, você não é um simples acidente, porque por mais que os seus pais não planejaram, agora a vergonha deles vai se transformar em glória, porque é isso que Deus faz. Só quem dá vida é Deus. Eles podem fazer isso, eles têm o poder de dar vida, agora Deus coloca propósito em todos nós. Isaías fala que Ele te gerou, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Ele escolheu o seu nome, te fez você como as suas palavras como uma espada, te fez como uma flecha e guardou na aljava dele para Ele usar no momento desejado. Para que a partir do momento quando Ele usar, o nome dele será glorificado. Isaías 43 vai falar isso. Você nasceu com um propósito. Qual é o seu propósito? Para o que você nasceu? Qual é esse lugar que você tem que alcançar? Porque vamos falar desde lá, Lúcifer. Lúcifer tinha um propósito, não tinha? Diferente de alguns anjos, ele era vai, participa comigo. Ele era o querubim. Ele era o líder da adoração lá. Ele era o líder do ministério de adoração. Ele tinha um propósito lá. E o que aconteceu com ele? Foi corrompido no seu propósito, não foi? Ele quis comercializar aquilo que era de Deus. Então ele falou, vou começar a pregar isso para mim. Para que a glória para ele? A glória pode vir para mim. Porque eu sou também digno de louvor. Ele olhou para si e viu isso nele. Então ele foi corrompido. Ele perdeu o seu propósito. E a partir do momento que ele perdeu o seu propósito, ele parou de adorar a Deus. Ele era o cara que adorava a Deus. Ele parou de adorar a Deus. Nós fomos criados para ter relacionamento com Ele. Fomos criados para agora, depois do pecado, para manifestar a glória dEle. Então, alguns vão fazer isso pregando, tendo igrejas. Outros vão fazer isso
nos seus trabalhos, sendo um administrador de uma empresa. Outros farão isso nas suas escolas. Outros farão isso, não sei, escrevendo livros, cantando canções. Outros farão isso lavando o banheiro. Outros farão isso sendo policial, sendo advogado. Quem te falou que o pastor vai ter maior coroa do que o cara que é um atleta de basquete, por exemplo? Quem te falou? Quem te falou que só por estar tendo um ministério, um propósito ministerial, vai ter maior glória do que aquele que tem uma empresa? Não existe ministério secular ou não secular. Ministério é ministério. Nós somos chamados para alguma coisa. E eu te pergunto, para que você foi chamado? Tem um vídeo que a gente gosta bastante, a gente coloca às vezes aí, é um vídeo de um cara onde ele está falando, ei, e é um julgamento, né? É onde Deus estivesse falando com as pessoas no dia do juízo, e ele começa a falar, chama a pessoa pelo nome, e começa a perguntar, ei, quem é você? E a pessoa fala, ei, eu sou o pastor, eu salvei almas, eu tive várias igrejas. E Deus fala, mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei para administrar a empresa. Você administrando a empresa e alcançar tanto, fazer tanto, e alcançar, ia ter muito dinheiro, você ia financiar muito mais. Então, quando eu e você fugimos do propósito que Deus colocou para mim e para você, nós não adoramos a Deus. Nós não conseguimos mais alcançar esse lugar de adoração nele, porque isso impede com que eu e você acesse um lugar de adoração ideal que ele quer que você esteja. Porque o cumprimento desse propósito, que é o que ele quer de você, é o motivo da maior adoração, quando eu e você nos colocamos em prol da vontade, do querer, da vontade do que ele quer para nós, nós rendemos a isso e nós falamos, ei, que seja feita a sua vontade. Assim como Jesus falou, que não seja feita a minha, mas que seja feita a sua. Porque todo propósito fora daquele que Jesus fez para você, é para você se vangloriar, é para você se corromper, é onde a sua carne quer estar. Então agora há uma responsabilidade minha e sua em achar aquilo que Deus planejou para mim fazer e não sair disso. Guga, mas isso não dá dinheiro. Meu irmão, não sai disso. Guga, mas esse lugar, cara, não sai disso. Não sai do centro da vontade de Deus. Amém? O adorador, o verdadeiro adorador. A gente está procurando ser esse cara. Nós precisamos achar e ser esse cara, o adorador. Vamos falar de adorador, Érica. Fala para mim. Aí um adorador, um cara que foi referência, um rei referência na antiga aliança. Pequenininho, um cara que foi um dos mais reconhecidos aí. Se for falar de rei, de sucesso e de vitórias. Quem que foi? Davi. Davi foi esse cara. E ele foi ungido quando, meu irmão? Fala para mim. Jovem. Quando ele foi ungido, ele virou rei? Não. Samuel estava lá chorando. Eu falei, Deus, Saul, cavalo velho, já está errando pra caramba. Ajuda nós aí. Deus fala, para de chorar, vamos lá, vamos resolver a situação. Para acalmar o seu coração, vai lá na casa de Jessé. Então ele vai lá. Tinha um carinha lá, que tocava o negocinho, sabia de música, provavelmente um grande adorador de Deus. Um homem que adorava a Deus em tudo que ele fazia. Porque a gente vai ver, estudando mais sobre a vida de Davi, que ele era o cara naquilo que ele fazia. Ele era pastor de ovelhas. Vamos falar a verdade? Naquela época, pastor de ovelhas não era da hora. Sim, né? Em comparação aos irmãos dele, estava lá na guerra, os soldados, quanto maior glória, ser soldado, né? Em estar lá em evidência.
Mas não, o cara, garotinho, quando é o menor, vai cuidar de ovelha lá. Então Samuel chega lá naquela casa e fala, ei, preciso ungir alguém. Então ele vê o bonitão lá, o mais velho. Fala, é esse, pronto, bonitão de Jesus aí, cara forte, alto, bonitão, é ele. E Deus fala assim, ei, você não vê como eu vejo. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Eu vejo o caráter. Eu vejo o coração. Não é ele. Então Jessé começa, esse é esperto, esse é inteligente, ó, esse é forte. Esse daqui joga a bola bem, esse daqui fala bem. Não. Pô, qual que é então? Jessé fala, tem mais algum? Tenho, o que está lá cuidando de ovelha. Pois chame ele agora. Na hora que viu, estava lá, pronto, é ele, ungiu. Esse cara ainda não assumiu o posto. O que ele voltou a fazer depois de ungido o rei? Voltou para o pasto, cuidar das ovelhas, bater no lobo, bater no leão, bater no urso. Vamos falar a verdade, meu irmão. Já enfrentou um leão cara a cara, mano. Mas sei você não, mas deve ser fácil não. Um leão que quer comer a ovelha ainda com alimento. Não sei se você já brincou, mas eu já quase perdi o dedo com um cachorro, querendo proteger aquilo que ele queria comer. Imagina o leão. Ele está na ovelha. A ovelha está ali. E aquilo depende da vida dele. Então o leão vai para a morte ou para a vida. Então Davi fala, na minha ovelha você não toca. Mas vai ver que quem vai sair mais forte aqui. Só que esse cara, ele tinha que ter uma consciência a mais da que ele tinha. Porque ele era pequeno. Todo mundo falava para ele que ele era fraco. Todo mundo. E talvez ele via que realmente, em comparação aos irmãos dele, ele era fraco. Mas ele era diferenciado. Ele tinha uma vida com Deus. E o olhar dele não era um olhar natural. Assim como Deus, ele já estava vendo o mundo sobrenaturalmente. Escuta isso, é isso que a adoração faz. Quando você chega no nível de adoração a Deus, ela te leva aonde Deus está. Então agora Davi não olha mais na perspectiva humana, agora ele está olhando de cima todas as coisas. Por isso que um leão, naturalmente é impossível você brigar com ele e ganhar. Mas ele não está olhando de baixo. Ele está olhando de cima. Leão é muito pequeno para ele. Certeza que ele foi lá, jogou a faquinha assim de novo, uma pedrinha, tchá, o leão morreu. Ele era o cara, porque ele não estava sozinho, ele tinha alguém com ele. Ele sabia o Deus que ele servia. Então ele fazia o melhor onde ele estava, independente do que ele fazia, e ele era bem sucedido. Então ele foi o quê? Reconhecido por Deus, por fazer isso. Então ali Deus encontrou um rei. Esse é o rei que o meu povo precisa. Esse é o rei que o meu povo precisa. Então o que aconteceu? Golias veio, botou medo em todo mundo, fez todo mundo na calça, de medo. Tinha medo do cara. Todo mundo, ninguém é pra cima do cara. Mas ele não via de baixo, ele via de cima. Falou, pô, agora! Vocês estão doidos? Matei leão e urso. Podia vir junto que eu matava. O que será esse cara aí? Pá, matou. Ele pegou 5 pedras, não pegou? Meu pai estava falando disso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas era só um. Será que ele pensou em errar? Não, tinha vários outros gigantes. Então ele pegou uma para cada um. Para você, para você, para você, para você. Todos vão cair. E caíram, não caiu? Então esse cara agora, ele acessa esse lugar. Reinado. Ele vira o rei. Matou, é reconhecido, ganha os benefícios, vira rei. Vamos falar a verdade aqui. Ele foi perfeito? Errou, né? Uma vez? Isso pra caramba, mano. Você podia olhar e falar, nossa, cara vacilão, mano. Mas qual é a diferença desse cara? Por quê? Esse cara era o segundo o coração de Deus. Ele pegou a mulher do outro e fez o outro morrer. E esse cara, o cara segundo o coração de Deus? Como? Como que esse cara encontrou isso? Eu e você vamos errar, irmão. Essa que é a verdade. Só que poucos de nós
que erramos, ao errar, verdadeiramente se arrependem. Porque naquilo que ele fez, ele nunca mais voltou atrás. Nunca mais ele voltou atrás. Ele errou feio, mas nunca mais ele voltou atrás naquilo que ele fez. E é isso que eu e você precisamos entender. Quando nós somos salvos, ainda mais com Cristo em nós, depois que pecamos, o que acontece? Nós nos arrependemos ou sentimos remorso? Porque remorso é fácil. Eu pequei e como eu tenho uma consciência cristã por ir na igreja, então eu sinto, pô, Deus, foi mal, você fica mal um pouquinho. Mas quantos de nós choramos? Quantos de nós choramos? Quantos de nós verdadeiramente ficamos arrependidos? Quantos de nós, ao pecar, ao ir contra Deus, ao decidir adorar outro ser, outro Deus, choramos, nos quebrantamos? Davi, esse cara, ele errou muito, e ele pagou pelos erros dele, mas ele era esse cara. Por que ele era o cara segundo o coração de Deus? Ele errava e voltava rápido. Eu falei dos erros deles, mas nós temos que falar também das coisas boas que ele fez, né? Pelo amor de Deus, estamos falando do adorador do Velho Testamento. Esse cara mudou todo o estilo do templo, ele reformulou todo o estilo do templo, mesmo sem Deus pedir. Porque aquilo não foi uma ordem de Deus. Esse cara estava dentro do coração de Deus. Ele entendia o que ele queria. Ele já via, mesmo sem ser no templo dele, como seria a adoração. Então ele pegou o templo, reformulou o templo, e agora ele bota o quê? A adoração em volta, geral, levitas, escolhidos, separados, consagrados, e vão adorar todo o templo. E ele gasta muito dinheiro para isso. É o cara diferencial, que faz as coisas. Olha, Moisés fez as coisas, Deus pedindo, ele ia fazendo. Não pediu para Davi. Davi entendeu, falou, cara, é isso que Deus quer. Fez. Mudou o templo, mudou a adoração. Quem foi o mais vitorioso de todos? Davi. Esse cara entendeu que a adoração nos dá poder. A adoração me liga a Ele, me liga ao Deus. Eu falo sobre Ele, falo sobre a majestade dEle, eu recebo isso para mim, e agora eu estou pronto, eu me municio, eu me protejo. Esse foi Davi, esse foi o adorador. E se a gente for falar de adoração no Novo Testamento, João 4, né? É um modelo de adoração incrível, onde Deus vai ensinar a adoração àquela mulher, mas lógico que Ele estava ensinando para mim e para você também. Então esse cara que não podia falar com ela, eles vão no poço, eu não vou abrir, porque não dá para abrir, eu não tenho tempo. Então ele vai para o poço, você já sabe essa história, e aquela mulher vai lá pegar água. Então Jesus começa a trocar uma ideia com ela. No começo era sobre água, sobre sede, sobre matar a sede. Só que sempre era sobre adoração a conversa. Deus sempre estava querendo levar ela para aquele lugar de adoração. Então ele começa a falar, fala sobre o passado dela, fala sobre, revela quem ela é, revela quem ela era, revela tudo dela, e ela fala, Quando ela vê que ele é o profeta, aí ela entra no papo e fala, lugar de adoração. Eu vejo que você é o cara, que você está acessando um lugar profético. Aonde é esse lugar? Aonde é o lugar da adoração? É lá onde a gente fala ou é onde vocês falam? Aonde é o lugar que eu tenho que ir? Porque eu sei que eu tenho essa sede natural, mas mais do que isso, eu tenho uma sede espiritual muito grande. E eu preciso matar ela. Aonde é esse lugar de adoração? Aonde é o lugar que você está? Eu quero ir lá. Jesus fala assim, vai chegar um tempo aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando assim, vai chegar um tempo, e ele está falando assim, eu vou morrer. É esse tempo que ele está falando. Eu vou morrer. E ao morrer, eu vou estabelecer esse tempo. Um tempo onde a adoração vai mudar. Eu nunca quis esse modo de antes, onde vocês estavam distantes de mim. Porque o seu orgulho te tirou do jardim. Mas a minha humildade agora vai colocar jardim de novo em você. É isso que o homem fez. O seu orgulho tirou ele do jardim, tirou ele da presença. Mas agora, minha filha, vai chegar um tempo onde, quando eu morrer, eu vou instaurar agora
o jardim de novo em você. O lugar agora será você. Você não precisará mais ficar caçando lugar para me encontrar. Agora eu moro em você. Olha isso. Em espírito e em 3 pontos aqui. Primeira verdade. Qual que é a primeira verdade? João 14:6. Está falando assim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando assim para ela: você vai adorar em mim. E os verdadeiros adoradores, não os falsos, os verdadeiros adoradores adorarão a mim em espírito e em verdade. Quando ele fala de verdade, ele está falando dele. Então ele está falando assim: você está procurando o caminho agora vai ser eu. O caminho agora sou eu. Se você procura o caminho, você achou. Está na sua frente. Esse é o caminho. Só que agora esse monte não é mais ele. Agora é o Espírito em você, conectado ao seu Espírito. Agora sim. Esse é o monte. Então agora você não precisa mais para nenhum lugar, Érica. Aonde você está, eu estou. Aonde você está é o lugar de adoração. Aonde você está é a presença. É aonde eu estou. Uau! E a outra verdade. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus está deixando um exemplo bem claro de adoração aqui para aquela mulher, mas ele não podia estar falando ali dele e da Bíblia, porque não tinha para ela. A Bíblia veio ser instalada para nós, igreja, depois de todas as cartas, depois que ela fechou. Então ele estava falando da palavra. Ei, a minha adoração agora está baseada na minha morte, quando você acessa esse lugar de salvação, no Espírito, biblicamente. Por isso que a adoração que nós temos que fazer, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Começar com Cristo e acabar com Cristo. Porque é como eles estão fazendo no céu. Deus estava mostrando ali para ela: esse é o lugar, é assim que vai acontecer daqui para frente. Só que ele não fala isso, ele não fala só, ei, chegará um tempo, ele fala assim: quer saber? Já chegou. Aleluia. Rios de águas vivas, nela. Então antes do Espírito vir, nela já começou, antes do tempo. O que ela faz? Começa a manifestar. Rio instaurado. Ele ia fazer, mas ele... peraí, já chegou, agora. Já está aqui comigo, né? Toma aí o Espírito. Aconteceu. Rápido. Rápido. Piscar de olhos aconteceu. Esse é o propósito da adoração. Agora a gente vai falar sobre isso. Amém? E vamos falar, qual é o propósito da adoração? Depois de falar de tudo isso, Érica, qual é o propósito da adoração? Qual é o propósito meu e seu? Eu já falei sobre isso e os apóstolos antigamente eram homens que eram servos de um rei. Apóstolo não está falando intrinsecamente assim sobre os apóstolos. É algo que foi baseado, era uma profissão. Os apóstolos eram os servos do rei que a profissão deles era entrar em uma cidade, entrar nessa cidade, entrar nesse local, entrar onde as pessoas viviam, sabotar a cultura deles, implantando a cultura do reino deles, para que, quando o rei entrasse, ele se sentisse em casa. Por isso deu o nome de apóstolos. Porque eles entravam em culturas, cidades, coríntios, tessalonicenses, entravam nas cidades, sabotavam as culturas, botando a cultura do reino, para que quando viesse o rei, se sentisse em casa. E estabelecesse o reino dele em todo lugar. Agora pronto. Eu e você, esse é o propósito da adoração hoje. Aonde eu e você, por onde eu e você
nós iremos, para onde nós iremos, nós precisamos implantar a cultura do céu nesses lugares, para que o reino de Deus se estabeleça. Uau! Agora, eu e você somos apóstolos de Cristo. Por onde a gente anda, nós precisamos implantar agora essa cultura do céu. E qual é essa cultura do céu? Como implantar essa cultura do céu nesses lugares? Porque às vezes nós achamos que o ambiente sagrado é a igreja, é esse lugar. Não. Esse lugar não é mais sagrado que o meu trabalho. Este lugar não é mais sagrado que a minha casa. Porque agora, quem é a igreja? Aonde Deus está? Esse é o lugar de adoração. E lembra no templo, como era no passado, não podia entrar alguém lá se tivesse pecado. Se tivesse pecado, agora eu e você precisamos entrar neste modelo de adoração de Deus, modelo santo, sem pecado, para que Ele venha morar em nós e nós possamos manifestar essa glória para as pessoas. Colossenses 1:27 vai falar aqui: Cristo em nós, a esperança da glória. Em mim e em você mora Deus e Ele está pronto para se mover. Pronto para se mover. Só que Ele não vai só se mover quando você, só se você, sei lá, levar uma Bíblia para o trabalho e ler lá. Amém, irmão, isso é uma bênção. Mas e quando o reino dele é estabelecido também, quando eu e você, quando tem alguma coisa de errado, nós não fazemos. Quando há algo que todo mundo faz, não, é para a empresa, é roubar a empresa está rica. Não precisa, está de boa. Mas quando nós vamos contra isso, quando nós adoramos a Deus em tudo que nós fazemos, nós conseguimos estabelecer o reino dele naquele lugar. Só que quantos de nós querem isso? Muitos de nós às vezes nem querem isso, porque nós estamos querendo adorar a nós mesmos. Quando nós nos entorpecemos, isso é satanismo. Porque o satanismo prega que eles não adoram a Satã, eles só adoram o eu. Quando você é o seu Deus, você é o seu Deus, é isso que eles pregam. E é isso que Satanás prega. Satanás falou isso para a mulher: ei, você não precisa ser menor que ele, você pode ser mais que ele. É quando nós tiramos a glória dele, quando nós tiramos esse momento de adoração de Deus e queremos nos adorar. Então nós vamos nos entorpecemos com dinheiro, drogas, bebidas, sexo fora do casamento. Vivemos vidas de pecado, nos entorpecendo, amando o pecado. Ou quando nós simplesmente nos rendemos à raiva, à maledicência, falamos mal uns dos outros. Vivamos de forma com que nós não amemos uns aos outros da forma que nós realmente deveríamos amar uns aos outros. E é isso que acontece. Deus não se manifesta em lugares aonde o lugar não está pronto para Ele ser manifestado. Ele precisa que nós, como igreja, entendamos isso e vivamos de maneira totalmente consciente. Porque talvez nós vamos em casa e nós já erramos em casa, quando a mulher não honra o marido como deve. O marido dá uma direção e ela vai contra, atropela, passa por cima. Às vezes parece tão bobo, mas é. E nós queremos às vezes crescer em tantas coisas e nas pequenas nós estamos errando. Deus veio trazer um alerta para mim e para você essa noite. Qual é o testemunho que nós estamos dando? Qual a influência que nós estamos dando? Primeiro em casa, que é o nosso primeiro ministério. Como nós somos em casa? Será que verdadeiramente eu estou honrando os meus pais como deve? Porque independente do que eles forem, independente se eles são bons ou ruins para mim, o meu papel é honrar. Independente
Se o seu homem, ele manda você fazer alguma coisa pela carne dele ou fora da carne dele, o seu papel é honrar. E homem, fala pra mim, qual é o seu papel em casa? Perante a sua mulher, o que você tem que fazer por ela? Alguém sabe? Qual que é? Vamos lá. Amá-la? Como? Como que ele amou a igreja? Morrendo. Marido, morra pela sua esposa todos os dias. Esse é o seu papel. Morrer por ela todos os dias. Se crucificar. Crucificar sua carne todos os dias. Porque a adoração, um exemplo maravilhoso que tinha no Velho Testamento, é de manhã, tarde e noite. Então nós temos que estar constantemente adorando a Deus da forma que Ele mandou fazer, cumprindo o nosso papel. Amém? Qual o nível que nós estamos? Qual o seu nível de adoração? Como está o seu nível de adoração? Como você está cumprindo o seu nível de adoração? Será que você pode melhorar o seu nível de adoração? Será que está bom? Como é que está? Porque às vezes eu e você não alcançamos grandes coisas no Senhor, os nossos sonhos, projetos. Talvez nós estamos tão presos em armadilha de Satanás, amarrando a nossa família, amarrando nossos propósitos, amarrando nossas finanças, porque nós pecamos nas pequenas raposas, porque nós deixamos de adorar a Deus nas pequenas situações. E Deus está alertando os nossos corações. Ei, a adoração a mim, me adora em casa. Eu gosto quando você me adora na igreja, mas me adora em casa. Me adore na sua casa. Faça o meu nome ser manifestado em sua casa, fazendo o que eu te mandei fazer. Só isso que eu te peço. Eu ainda não te pedi as nações, eu vou te dar, calma lá. Eu te prometi, não te prometi, mas faça o básico. Eu não posso deixar com que você acesse as promessas, os propósitos que eu te coloquei, se você não se atentar. Se você não preparar esse ambiente de adoração para mim. Como que você quer que eu haja, meu filho, se você não me dá espaço para isso? É isso que Deus está falando para mim e para você. Como você quer que eu haja? Você ore tanto para isso, você ora e ora, mas vamos parar um pouco, meu irmão, de ser infantil. Nós muitas vezes somos crentes imaturos. Quando nós oramos, mas nós sabemos o que tem que fazer. Não tem que mais orar, tem que fazer. Para de ficar orando, faz. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Para de ser imaturo. Deus te deu uma ordem, não só uma ordem, Ele te deu capacidade. Ele não dá nenhuma tentação com a qual você não possa passar. Ele não te dá nada pelo qual você não possa passar. Nenhuma tentação. Você fala, Deus, mas essa pessoa, só o que ela fez comigo. Você pode amar ela. A graça é isso. A graça é isso. 1 Coríntios 9, está falando assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei. Tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante com ele. Olha, Paulo
falando: ei, eu me transformo, me refaço e me refaço todos os dias para cumprir o meu propósito, cumprir aquilo que Deus chamou para mim. E é isso que eu e você tem que fazer. Se fazer e se refazer todos os dias. Falar: Deus, o que você quer de mim? Efésios 5 está falando assim: ei, aprendam a discernir o que agrada ao Senhor. Então ele está falando assim: ei, a lei é bom, mas agora tem muita coisa que a lei não fala de hoje em dia. Aprenda a saber o que me agrada, o que me traz glória, o que você vai fazer que vai me adorar. Aprenda a discernir. E Paulo aprendeu, se foi fazendo. Ei, eu sou corintiano, mas se for para me fazer palmeirense agora. Oxe, agora, para salvar? Oxe, agora. Pensa que cruz que eu vou ter que carregar, meu irmão. É doido. Mas é isso que Paulo está falando. Ei, o que você precisa fazer, faça. Para alcançar as pessoas, para cumprir o seu propósito, para manifestar a minha glória. Faça no seu coração isso. Faça isso. E ele vai falar assim: vocês não sabem que, no 24, vocês não sabem que de todos os que correram no estádio, que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A graça, eu ouvi disso, uma pregação do Anderson, estava falando de um pastor, e ele fala assim: a graça, ela não dá fim ao esforço, ela dá fim ao mérito. Olha isso. A graça, ela não dá fim ao esforço. Tem muitas igrejas aí que pregam que não, você não precisa se esforçar. Não existe mais esforço. Mas a gente pega um evangelho de triunfo, mas esquece que no trono Deus está lá sentado, mas as mãos dele ainda estão furadas. As mãos dele ainda estão lá, mostrando: eu estou no trono, mas não é à toa. Eu paguei o preço. Paulo está falando: há uma corrida para mim e para você correr. Eu coloquei um propósito para você cumprir. E Deus está falando nessa noite: coloca a velocidade. Eu te prometi, não te prometi? Agora vai de você. Coloca velocidade. É uma corrida. Eu não estou competindo com você. É uma corrida porque tem pouco tempo. O tempo está curto e está acabando. Até quando você vai ficar com reserva? Até quando você não vai se entregar por inteiro? Quanto vai demorar? Quanto tempo mais vai demorar para você se entregar? Quanto tempo mais vai demorar? Deus está aqui esperando. Só que as pessoas estão morrendo. As famílias estão se desfazendo. Deus está falando: filho, vamos lá. Eu preciso do que você tem. Eu não quero ter que tirar de você e dar para outro. Porque você acha que Deus não faz isso? Ele faz. Ele é fiel para um povo. Se você falar não, Ele vai te respeitar. Ele vai se instaurar, vai escolher alguém para levantar o povo. Mas Deus tem muito desejo de fazer em você. Deus colocou um propósito para a sua vida. E esse propósito é para adorar o Senhor. Não se perca e não demore. É para ontem, mano. Deus te deu projeto. Te deu música. Te deu livro. Te deu a profissão, talvez, que você precisa mudar. Só que às vezes é muito, né? No natural, é difícil de enxergar. Você fala: não é possível.
Deus está falando, muda a visão. Olha de onde eu estou olhando. Olha daqui de onde eu estou olhando. É possível. Senhor, mas você não me conhece. Isso é loucura. Da onde eu vim. Mas eu escolhi você. O que nós vamos dizer hoje? Eis-me aqui. Espero que nós dissamos isso. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas verdadeiramente começamos a correr essa carreira. Correr. E correr essa carreira, meu irmão, é orar, é jejuar. Muito. É toda hora, é bastante. É bastante para que esse fruto nasça. O pastor falou de algo que está nascendo, está sendo gerado. Quantos estão gerando isso? Quantos estão gerando esse propósito, esse sonho? Quantos estão gerando vidas? Quantos estão gerando o coração de Deus? Quantos estão querendo realmente fazer a vontade de Deus? Quantos estão chorando e clamando, Deus, faça em mim o teu querer, faça em mim os teus sonhos, se realize em mim, que seja eu, Pai, que seja eu, Senhor. Não tires de mim o teu espírito, não tires de mim, não afasta de mim. Quantos estão clamando verdadeiramente? Quantos estão desejando isso? Ou você só quer suas bênçãos, só quer seu querer, só quer aquilo, o trabalho novo, a casa nova, ou você quer um lar novo, ou você quer uma morada nova, ou você quer um sustento em todas as áreas onde dinheiro não dá. Pare de colocar a fé onde Deus não falou para você colocar a fé. Quanto você está trabalhando para que aquilo que Deus sonhou no seu coração aconteça? Eu não quero depender mais de erros para que eu acorde, meu irmão. Eu espero que você também não espere um membro da sua família morrer para que você desperte, para começar seu ministério. Eu espero que você se desperte hoje, antes que algo aconteça, porque muitas pessoas só voltam a Deus quando algo ruim acontece. E Deus está chamando, ei, tem o hoje, o agora. Vamos voltar àquilo que Deus nos chamou para fazer e vamos fazer. Vamos parar de colocar atenção em pessoas. Deus não te criou para ser dependente de pessoas, mano. Deus não te criou para isso. Tem muitas pessoas que param o seu ministério por causa de erro dos outros. E esquecem que o erro dos outros é o maior impulsionador para o seu ministério. Pedro queria proteger Jesus. E ele falou assim, se afasta de mim. Judas deu um beijo nele, ele fala, o que vens, amigo? Pelo menos, o traidor estava apontando ele para o propósito dele. Eu e você. É a hora. É a hora de eu e você despertar. É a hora de eu e você parar de focar nesse mundo. Esse mundo tem muitas distrações. Nós abrimos o celular e vemos vidas e vidas das pessoas. Sentimos inveja, porque eles estão lá, ricos. Ver a vida deles, isso corrompe você. Tudo que o mundo faz hoje é aquilo que nós mais fazemos, às vezes da forma natural, é aquilo que corrompe a minha e a sua fé em Cristo. Cuidado. Deus está falando, se apega em mim, a minha palavra, foca naquilo que eu tenho para você. Me adore em tudo que você faz. Escolha me adorar, escolha me engrandecer, e você vai ver o que eu vou fazer com você. Pessoas à sua volta vão escolher o errado,
vão escolher fazer o errado, vão escolher, elas não querem isso. Muitas pessoas não querem isso. Mas Deus clama por Moisés que ainda querem subir aquele monte, subir aquele lugar, subir naquele lugar. Meu pai falou que Deus não se esconde. Realmente Ele não se esconde. Mas Ele está lá, querendo ser encontrado. Porque nós normalmente não procuramos Ele. Não buscamos, não pedimos, não clamamos. E talvez às vezes nós fazemos até. Mas hoje é a noite de ir mais um pouco mais fundo. Eu venho aqui e adoro a Deus. O que eu posso mudar na minha adoração? Será que eu posso aperfeiçoar ela? Será que eu posso me concentrar mais em Deus, menos nas pessoas? Será que em casa eu consigo adorar a Deus de alguma forma diferente? Será que eu estou errando em alguma coisa? Deus me ajuda, Deus me ajuda. Será que no trabalho eu posso manifestar, adorar a Ele de uma forma diferente? Será que onde eu estou, em qualquer lugar, eu posso fazer alguma coisa diferente? Essa é a hora de eu e você despertar. Porque se nós despertarmos nisso, no mês passado nós falamos de frutos. Frutos vão começar a vir. Frutos. Dons vão vir também. E é o que Deus tem para essa igreja. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e começasse a falar com Deus um pouco. Faça a sua oração agora. Rendição, entrega, adoração. Se curva. Se coloca vulnerável. O que você precisa entregar? Qual é o seu Isaac? O que você pode fazer a mais? Seu Deus é aí, Ele é seu Pai, não te condena pelo passado. Tudo se fez novo. Comece a planejar, não só cumprir os sonhos. Comece a pedir estratégias para caminhar no propósito. Amigos para andar com você nesse propósito. Se apegue às pessoas que estão com os olhos em Deus. Se apega no lugar onde Deus é adorado. Pai, nós entregamos o nosso coração. Pai, nós entregamos o nosso sonho. Nós entregamos tudo, Deus. Faça em nós o teu querer. Faça através de nós o teu querer. Que os teus sonhos, os teus projetos se cumpram em mim, Pai. Eu oro para que nenhuma seta do diabo tenha poder de parar as meus irmãos. Eles corram. Senhor Jesus, nossa adoração, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer, nós rendemos nosso coração. É isso que o Senhor deseja. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve
de tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Aleluia. Paulo fala depois: eu esmurro meu corpo para que de maneira nenhuma eu venha a errar contra aquilo que eu mesmo ministrei. Uma lição para você, meu irmão: fique focado naquilo que o Espírito Santo quer de você, não o que a sua carne quer. Vai ser fácil, não vai ser difícil perceber. Deus trazendo luz para você alcançar isso. Eu oro para quem tem propósitos do Senhor, que se sentiam apagados, que se sentiam roubados desse propósito, que acharam que perderam esse propósito. Eu queria orar por você que acha que perdeu isso por algum motivo. Você perdeu, achou que não está mais digno. Palavra de Deus para você: não se perdeu. Se você decidir hoje dar um passo de fé, as coisas vão começar a acontecer. E eu vou me provar para você: Deus não está escondido. Ele está clamando para o seu passo de fé. Qual será o seu passo de fé? Prove que confia em mim. Prove que confia em mim, que acredita em mim. Eu estou a um passo de mudar a sua vida. Estou a um passo de restaurar a sua alegria. Restaurar o propósito que você pensou que tinha perdido. Tem muitas pessoas aqui nessa igreja que perderam o sorriso, perderam a verdadeira felicidade por motivos, muitos motivos. Há motivos infinitos que vão tirar a sua alegria, tentar tirar o seu propósito, mostrar aquilo que sempre era verdade, que sempre antes era verdade, mas do nada aconteceu alguma coisa e roubou aquilo de você. Ei, mas nunca roubou. No reino celestial ainda aquilo está permanecido, ainda está aquilo que Deus disse antigamente, ainda está. Ele precisa da sua força, ele precisa do seu passo para fazer. Ele está clamando: filho, confia em mim. Você sabe o que tem que fazer. Queria que você levantasse agora, cantasse essa música. Glória a Deus. Nós estamos acabando. Quero fazer valer. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!